foge à luta, e nem só de cama vive a mulher. Por isso não provoque, é cor de rosa. Olá! Os antigos acreditavam que as palavras eram seres encantados, taças mágicas transbordando de poder. Os jovens também sabiam disso e pediam a sua bênção, meu pai. Bênção, bendição, bem dizer, dizer bem. A palavra dita com desejo, não fica vazia. Era como sêmen, semente que faria brotar naquele por ela invocado. E o pai respondia: meus desejos são poucos e pobres. Te desejo tanto bem que não basta o meu bem dizer. Por isso que Deus te abençoe. Que seja Ele aquele que diga todo bem com todo o poder. E então, pelo milagre da fantasia, tudo se tornava possível. As palavras surgiam como cristais de poesia, magia, neurose, utopia, oração, fruição pura de desejo. Rubem Alves. O poder da palavra é o nosso tema de hoje. Muito bem. Eu comentei essa semana com vocês sobre um livro Bênçãos e Maldições, que eu quero deixar registrado aqui, que a semana que vem eu vou trazer o autor e tudo certinho. Esse livro é fantástico, é muito conhecido entre os evangélicos. E é maravilhoso porque você já notou quantas vezes, assim, meio que na brincadeira, a gente acaba amaldiçoando ou abençoando as pessoas? Um exemplo rapidinho. Mas esse menino é um capetinha. Gente, pensa um pouco no que a gente fala. E eu digo a gente porque, lógico que apesar de eu ter consciência, eu falo isso o tempo inteiro também. E isso é uma maldição. E esse livro, ele fala sobre essas pragas que a gente roga nas pessoas. E que depois você não pede perdão e a coisa acaba assim como uma carapuça, uma carcaça, né, na pessoa. E a pessoa carrega isso por anos e anos a fio, né? Eu acho isso... Nossa, nós precisamos prestar tanta atenção. Esse fim de ano, a minha proposta é essa, que nesse fim de ano, a gente sempre diz que a gente vai fazer um balanço. Vamos fazer um balanço diferente? Vamos fazer um balanço daquilo que a gente pode realmente mudar. Não é fazer regime, não é deixar de fumar, não é fazer caminhada. Vamos fazer um balanço daquilo que a gente pode realmente mudar o mundo. Vamos combinar isso? Olha, da minha parte, está assinado, compromisso feito. É muito bem, Sônia, e bem lembrado também, né, Sete? Que essa semana também iniciou-se o Advento também. São 4 semanas, é uma preparação para o Natal e nada mais é do que uma reflexão. Então, chegou o momento de nós refletirmos. O que passou, né? Mas daqui para frente, né, Sônia? Então, vigiar as palavras que nós vamos falar, né? E também ter um pouquinho mais de tolerância com as pessoas e abençoar as pessoas realmente, né? Porque se eu falo, uma criança, ela fica ouvindo. A mãe fala, você é uma praga. Vem o pai, praga mesmo. Aí vem outro irmão, esse menino é um danadinho. Aí daqui a pouco ele vai para a escola, a professora fala, você é um burro mesmo. Ele vai acreditando naquilo. Aí deixa de ser um trauma apenas, que é uma coisa pequena, e torna-se um complexo na criança e na pessoa adulta também. E talvez isso vai surtir efeito mais para frente, por uns 30, 40 anos, quando daí ele vai ter que fazer um tratamento para depressão, para ambas coisas, para outra, né? Vai dar uma dor de cabeça forte nele, né? Ele acaba acreditando naquilo que falaram para ele, né? Quando ele deveria de acreditar nas coisas positivas. Mas se ninguém falou para ele, como é que ele vai saber? Mas a questão, Alvacir, não é só psicológica. Sim. Eu, particularmente, eu sempre brinco com a Alvacir a respeito de Bíblia, mas e as pessoas falam assim, quem tem mania de Bíblia é evangélica. E a evangélica aqui sou eu. Mas eu sempre brinco, a Alvacir sempre fala de Bíblia.
Mas assim, a questão não é só psicológica. Segundo a Bíblia, bênção é bênção, vai surtir efeito. Maldição é maldição e vai surtir efeito por mais que você não acredite. Então, como vocês falaram, a Bíblia não tem como você fugir dela. Ela é a palavra de Deus, a palavra que norteia a nossa vida, não é? São as sagradas escrituras, não é? Então, e lá está muito claro, no princípio era o Verbo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Olha o poder, até mesmo Deus, né? Jesus, que é ali no Evangelho de São João, quando começa o Evangelho, está isso. No princípio era o Verbo. Quer dizer, primeiro eu elaboro, eu falo, as coisas vão acontecer. Não é só no campo emocional. As coisas acontecem. É o poder da criação que tem essa palavra. Que todo o universo conspira para, né? Isso. Não é assim? Então não é só psicológica a coisa, Porque o universo, seja lá o nome que a pessoa dê de acordo com a sua crença, ele absorve e daí ele responde. Ele cria. Nós criamos com a nossa palavra. Claro, porque, como a Sônia disse que eu sempre cito a Bíblia, e cito mesmo. Porque, para mim, é o melhor livro que existe. Que existe. Então, veja só, todo milagre que acontecia, o que Jesus falava? Vai em paz, a tua fé te salvou. A fé. É isso mesmo. A gente, o poder das nossas palavras. Então, a tua fé te salvou, vai em paz. Né? Não foi ele que fez, mas a nossa fé, né? A nossa crença nele. Né? Então, e lá em Números está assim, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele mostre a tua face e se compadeça de ti. Quando vocês precisarem de uma bênção, é assim que vocês vão abençoar os seus filhos, enfim, a sua cidade, o seu país. Que, não é que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele volte a sua face para você e se compadeça de ti. Olha que coisa mais linda, não é? Então, a bênção, como a Sônia começou esse assunto, eu acho muito interessante e muito importante. Hoje em dia a gente está esquecendo essa história de bênção. Os meus filhos ligam para mim, eles não têm mais essa história de pedir a bênção. Daí eu termino assim, Deus te abençoe. Eu também. Daí eles falam, amém. Daí eles falam bem rapidinho, amém. Mas é o seguinte, eles esqueceram, talvez não esteja moderno lá na vida deles, não esteja introjetado, mas a gente tem que fazer parte da gente. Concordo. Então não precisa pedir a bênção, eu falo, Deus te abençoe. Cada hora que... Mas eu peço a bênção para minha mãe, meu pai faz 2 anos que foi embora, eu peço a bênção para minha mãe hoje, tranquilo, a gente fala no telefone meia hora lá, eu falo, ai, bênção. Eu peço a bênção para minha mãe. Se eu encontro um tio meu, eu ainda peço a bênção, eu tenho quase 60 anos. Eu tenho essa mania, né, sempre desligar, me despedir das pessoas pessoalmente ou por telefone, ai, fica com Deus, Deus te abençoe. Isso. E tem pessoas que dizem assim, obrigada. Ao invés de dizer amém, né? Deus te abençoe, amém. Fala, obrigada. Eu fico sem graça. Porque amém, assim seja. Eu acredito que vai ser assim. E tem muita gente que não está acostumada, né? Com esse dia a dia mais voltado para Deus, né? Isso. E aí fica... Obrigado. Aí você fala, ai meu Deus, será que eu tenho um fora? Nós temos assim, também que tomar um certo cuidado quando nós conversamos com as pessoas. E que de repente aquela pessoa que está junto comigo, do meu lado, ela está precisando de um ânimo, né? Então eu falo, olha, você está bonita, está elegante, você está bem. Nem que não esteja, mas as palavras... vai surtir efeito naquela pessoa. De repente, era aquele momento, ela precisava ouvir aquilo. Então, realmente, a palavra tem poder. Tem poder de criar situações novas, né? Você pode dar uma força para uma pessoa, e essa pessoa estava, assim, dormindo aquela ideia, né? E ela desperta para tomar uma atitude, uma escolha na vida também, né? Então, você é um verdadeiro soldado, você é uma luz, você é de Deus. Não tem vergonha de falar isso. Mas isso é amor, né? Isso é amor. E aí a gente volta para os 10 mandamentos, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Então, não é isso que eu quero. Eu não quero elogios, eu não quero...
Sabe, mesmo no trabalho, em muitas situações, um elogio, um incentivo vale mais do que um aumento. É lógico que dinheiro é praticamente tudo na vida, né? Mas, nossa, como faz falta isso. E se eu quero um elogio, se eu quero que me erga o astral, por que não fazer isso? Às vezes, nós precisamos dar o primeiro passo. E não ter vergonha nem medo de dar o primeiro passo, porque esse tipo de passo, se você der e a pessoa não correspondeu hoje, mas água mole em pedra dura, vai. Tanto bate até que fura. Então, a importância do diálogo, né? Porque assim, a palavra é a nossa, vamos dizer assim, é a nossa arma no dia a dia. Porque, o Drummond que falou, lutar com palavras é a luta mais vã. No entanto, lutamos, mal rompe amanhã. É o que a gente faz no dia. Você vai usar a sua palavra. Então, vamos pensar assim. Você vai encontrar uma pessoa na rua. Cuidado com o que você vai falar. Não é isso? A gente tem que estar... você já falou isso. A gente tem que estar se policiando. Porque o diálogo, você tem que... E mais uma coisa. Cuidado com a palavra e também mais uma coisa eu acho super importante, aprender a ouvir, que a gente não sabe mais ouvir. E também a palavra ela origina no pensamento, né? Então, além de vigiar as palavras, vigiar o nosso pensamento também, né? Aquilo que a gente vai falar para a pessoa. Isso. Porque a palavra, ela é elaborada lá no pensamento. Então, o pensamento da gente, como você falou, Sônia, tem que estar voltado para coisas mais sublimes, para coisas mais leves também. Isso, que não seja deste mundo. O que a gente observa hoje em dia, né? Que eu ando aqui, a gente vai ali e ouve, né? Eu quero aprender a ouvir mais, assim. Dá a impressão que as pessoas estão se distratando em vez de se tratando, né? Olha, lamento te informar que não é só impressão. Eu faço impressão para ficar mais leve. Mas tudo é atribuído ao estresse. Fica por isso mesmo. Eu acho assim, muito triste quando vejo dissabores, deselegâncias, né? Deselegante não é elegante, é você ter respeito. É seu comportamento, sua postura. A postura. Então, em vez de destratar as pessoas, vamos tratar bem a pessoa. Você perceber aquela pessoa que está ali. Sim. Aquela pessoa que está na sua frente é um ser humano, uma pessoa que merece o seu respeito, como você com certeza, falou, né, com certeza. No programa passado. Quando vocês disseram que a gente não tem mais o hábito de ouvir. Bom, a gente chega para Deus, a gente pede. Gente, é imprescindível. E isso eu estou falando muito mais para mim do que para vocês. Tudo que a gente fala aqui, acho que é muito mais para nós, né? Deus fala com a gente. Deus responde, não com fatos, mas Ele responde aqui, assim. E a gente não para nunca para ouvir. Nunca. A gente está pedindo. Tagarelando, Sônia. Pois é. E a gente não ouve o ser humano e a gente não ouve Deus também. Então a gente está bastante perdido nesse mundo, né? Bastante. Eu acredito que se nós assim amanhecer o dia, cada pessoa que a gente encontrar, vê nele uma centelha divina, porque se nós somos filhos de Deus, nós temos uma centelha divina dentro de nós. Todos nós temos. Possivelmente, naturalmente, nós não falaremos coisas desagradáveis, deselegantes, falta respeito com as pessoas. Então, pensar um pouquinho mais, contar até 10, evita muita coisa, né, Sônia? Então, a Luzia, nossa amiga Luzia, você falou aqui que a gente não pode ser deselegante. A Luzia, ela fala assim, nós temos que ter elegância. Ela fala muito com a terceira idade, né, com o pessoalzinho que já tem uma caminhada pela vida. Então ela fala assim, nós não temos mais tanto a beleza física, então nós temos que ser elegantes. A nossa elegância não pode deixar de lado, é o principal. Essa questão de você levantar de manhã, eu acho uma coisa assim que está fazendo muita falta ultimamente, é o bom dia entre pessoas que não se conhecem. Por que não?
Antigamente, todos se cumprimentavam na rua, todos. Você sai hoje fazer caminhada no bairro, não num lugar específico, mas num bairro, as pessoas passam simplesmente por você, nem... O que custa, né? Um bom dia, um sorriso, olha, faz um bem para quem dá e para quem recebe. Agora que passou pela minha cabeça, quando eu morava em Sorocaba, o pai de uma amiga minha, ele tinha muitas dores assim nas pernas, né? Ele trabalhou no frio lá na Europa, então ele tinha bastante dores articulares, né? Assim. Ele fala assim, nós devemos aprender a sofrer com elegância. Viu? Que coisa mais Falando em elegância, eu lembrei. Sofrer aqui, com elegância. Devemos aprender a sofrer com elegância. Viu? Mas o que é isso, não é? Não é? É uma coisa muito linda. É, porque se você começa a lamentar, isso perturba as pessoas e piora a tua sensação. Né? Porque você passa a ser amargo, triste, sofrido, e isso vai aumentando. A tendência é sempre aumentar, né? Então, se você não tem a elegância, né, de levar meio que na maciota essa dor, você acaba detonando com tudo à sua volta. Mesmo porque o consumismo está demais. Eu não tenho isso, não tenho aquilo. E se em vez de você falar o que não tem, contar o que tem? Também. Né? Começa por aí. A questão do copo cheio, do copo lá que está na metade. Algumas pessoas veem o copo cheio, outras já veem o copo vazio. Questão de ver o copo cheio ou o copo vazio, não é, você? De você perceber as coisas boas que você tem e sofrer com elegância, porque o sofrimento, ele faz parte, ele é parte intrínseca da nossa vida. É uma coisa muito séria. Não sabemos o dia de amanhã. Tanto pode acontecer o fim, como pode acontecer uma coisa maravilhosa. Vamos falar de ficção, que na verdade não é ficção. O Pereirão não deitou pobre, passou o dia trabalhando, ralando e não acabou o mesmo dia milionária com 50 milhões. Gente, sabe, nós não sabemos o que nos espera no próximo segundo, no próximo minuto. Hoje, nesse momento, pode a coisa não estar muito legal, né? Ai, vem o 13º, vai tudo em dívida, o que eu faço? Calma. As coisas de Deus sempre acabam bem. Não estão bem agora? Fique sossegado, ainda não acabou. A esperança, né? É fundamental. É fundamental em tudo. Né? Então, quanto mais palavras de esperança, de prosperidade, que a gente falar para as pessoas, primeiro nós é que vamos receber, isso eu sempre falo, e depois vai para outra pessoa. Então, vigiar o pensamento, que através do pensamento vem a palavra, e realmente abençoar as pessoas. Na Bíblia fala muito sobre a língua, né? Porque a gente usa a língua para falar. É a coisa mais maldita que nós temos, né? Realmente, porque é com palavras que a gente vai acabando com tudo, né? A desunião, né? As maldições, a fofoca, a intriga, tudo vem da palavra, né? Então, vamos tentar fazer esse tipo de balanço esse ano, né? E as mulheres têm um poder enorme nisso, né? Nisso não, em tudo. Em tudo. Tanto que nós temos uma língua só e 2 ouvidos, né? Pois é. E o que nós usamos mais? Aqui, ó. E o diálogo, que a gente está falando de conversa, né, com as pessoas, como nós estamos conversando aqui. A gente faz horas que está conversando, está muito bom. Essa segunda-feira está uma delícia para nós. Com certeza. Nós, desde as 9 horas, a gente está conversando e conversando aqui. Então, esse diálogo, ele tem que ser primeiro interno, né? Sim. O diálogo com a gente mesmo, né? A gente tem um pouquinho de medo disso. Eu vejo muitas pessoas, eu falo porque eu já passei, assim, dessa fase, de ter medo de ficar sozinha, de não gostar de ficar sozinha. Então, a gente tem que começar esse diálogo interno. E aí, você estando com aquela convicção, você passa coisas boas para as pessoas, não é? O diálogo interno é que é o X da questão, porque, mais uma vez, a Bíblia, né? A boca fala do que o coração está cheio. Está cheio, é verdade, né? é verdade. Então,
muito interessante. Vamos, então, dar mais valor à nossa palavra, não é? Ao nosso pensamento, às nossas atitudes. Realmente, Sete, um dia você falou para mim, também não esqueço disso. Eu cheguei que você falou assim, eu cheguei num estágio que eu só ouço aquilo que eu quero ouvir, né? É bom, é muito bom. É muito bom. É sinal que ela já fez a introspecção dela, né? Já entrou para colocou filtros, né? Filtros, é fundamental. É que a vida é uma caminhada. Uma caminhada, né? E é muito bom aprender nessa caminhada, porque passar por aqui simplesmente... Ai, Sônia, deve você ser falou triste, uma hein? coisa outro dia, né? Que algumas pessoas falam assim, Ai, meu Deus, é verdade. Olha, então tem uma frase que já me chocou muito, só que eu não tinha, assim, a experiência de vida necessária para saber o porquê que aquilo me chocava tanto. Eu acho que você já deve ter cansado de ouvir também as pessoas dizendo assim, eu não vim na vida a negócios, eu vim a passeio. Nossa, é sério, é muito sério isso, hein? A gente tem muita responsabilidade. Nossa, em neste tudo. mundo. Eu acredito que nós temos que deixar esse mundo, ou pelo menos a nossa família, as pessoas que estão à nossa volta, um pouquinho melhor do que quando nós chegamos. Eu imagino que sim. Eu penso assim, né? Talvez eu não possa fazer muita coisa, mas aquilo que estiver no meu alcance, eu tenho que me esforçar para isso. Não, nada vem de graça. Isso. Aquele lar, né, com alicerce, ele serve para as pessoas que estão em volta, também estão notando, para os seus filhos, para os amiguinhos dos seus filhos, porque a gente pensa que não, mas as crianças reparam e comentam também. Não é só os adultos, não, né? Então, notam como você é com os seus filhos, como a sua casa é, não estou dizendo dos móveis, mas aquele ar que a gente respira lá dentro é diferente de uma casa para outra, né? Claro. Então, eu não vim a passeio. Eu estou usufruindo de tudo que é bom aqui no mundo, mas eu, sinceramente, não vim a passeio. É isso mesmo, porque o nosso lar, o nosso quarto, a casa, a sala, as vibrações ficam das palavras, né? Então, por isso que às vezes nós chegamos num lugar e não se sente bem. Porque lá os fluidos, a energia negativa, né? Então, onde tem palavras boas, vibrações boas, a gente se sente bem. Eu ouvo assim, e a gente projeta. Aquela palavra que vem do seu coração, ela seja boa ou seja ruim, ela projeta para as próximas gerações. Olha é bíblico, a responsabilidade, né? É bíblico. Não é? É bíblico. Então, gente, mas no dia 25 agora, de novembro, foi o Dia Mundial de Reflexão sobre a violência contra a mulher. E a gente tem assim uns dados que são muito tristes, que foi feito um estudo aqui no Brasil, né? E os últimos dados são chocantes. Então vamos para o nosso choqueio em cima da questão da violência doméstica. Gente, violência, a Alvacir estava falando dentro de casa. A violência doméstica é a que mais prejudica as mulheres hoje em dia, não é? Olha só, meninas, a cada 2 minutos, 5 mulheres são violentamente agredidas no Brasil. A cada 2 minutos, 30% das mulheres brasileiras já sofreram algum tipo de violência doméstica. A cada 2 horas, uma mulher é assassinada no Brasil. 76% das agressões sofridas pelas mulheres são praticadas pelos próprios companheiros. Infelizmente, né, eu acho muito triste isso, a força física do homem, né, ser usado covardemente, porque existem pessoas que assim não sofreram agressão física, mas ameaças. Às vezes agressão psicológica, emocional. Ameaças. Você vai reclamar de alguma coisa para algum vizinho seu e você é ameaçada, não é? Que covardia, né? Muito covarde isso. Que pena. Eu acredito que a mulher, ela tem que ter mais força, acreditar nela, ter determinação e a hora que ela fizer uma queixa, não retirar. Né? Tem fatos, né,
que vai lá, dá queixa, o companheiro pode até ir preso, tudo, e depois ela vai lá e retira a queixa, aí também não adianta, né? E quando registrar queixa, pedir a Deus, né, que isso vá em frente, porque esse tipo de homem, eu acho, né, ele é muito covarde por ameaçar uma mulher, e são pessoas que têm medo, pavor, tanto de um outro homem como da justiça. Então, vamos exigir nossos direitos. Aconteceu ameaça, aconteceu agressão física. A delegacia está aí para isso. A gente não pode esquecer que os impostos que nós pagamos são também para manter a delegacia, o fórum, toda essa estrutura com salários e tudo mais. Então ninguém está nos fazendo favor algum. E se não tiver coragem, peça para uma amiga, uma vizinha, para alguém. O Pereirão. Pede para o Pereirão. Isso que você falou agora é o seguinte: antigamente tinha um ditado assim: em briga de marido e mulher não se mete a colher. Tem que meter a colher, sim. Porque hoje tem o número 180 que você liga. Pode ir lá ligar 180. Viu uma briga perto da sua casa? Liga, gente, pelo amor de Deus. Porque o negócio é grave. É grave. Então, eu estive na cadeia, sabe, esses dias. Eu gosto de fazer esse trabalho, sabe, já faz muitos anos. Então, eu estive com uns amigos lá, com meu marido, e a gente conversou com meninos, gente. Assim, tem de 20 a 30 anos, que estão presos pela Lei Maria da Penha. Presos. Aí, você conversa, nós nunca mais vamos fazer isso, a gente está muito arrependido, e chora e não sei o quê. Aí você conversa com os carcereiros, que já são meus amigos de tantos anos, então eles falaram assim: Dona Setembrina, o que acontece? Essas mulheres vêm aqui chorando, xingando, tudo quanto é nome de partir o chão, e a gente vai lá e prende os maridos. Marido, companheiro, namorado. Não demora nada, ela vem aqui. Ai, benzinho, eu estava nervosa, porque isso, porque aquilo, e diante do juiz, eu vou livrar a sua barra. Veja bem. Então, a situação é muito mais complexa do que a gente falou, não é? Do que a gente pensa. Então, aí a gente volta àquela questão, né? Nós não viemos a passeio, não. Esse tipo de homem não serve para você, não serve para mim, não serve para ninguém. Nem como amigo, nem como companheiro. Deixa agora na mão da justiça. Caso, você deveria de ter um lugar para amparar essas mulheres. Isso, políticas públicas. A Alvacir falou bem. Sim. É a única, porque a lei está aí, a lei está boa, Maria da Penha. Já avançamos muito. Lei Maria da Penha. Todo mundo acho que já está sabendo que a Maria da Penha existe. Ela apareceu na televisão há poucos dias. Olha lá, então ela tetraplégica numa cadeira de roda de tanto apanhar. Até que um dia ela criou coragem e foi lá. Mas nós não podemos deixar que as pessoas se tornem uma nova Maria da Penha. Então, se envolva, gente. Não tem mais que não meter a colher, a gente tem que se envolver. Tem que haver uma política pública, um lugar, um recanto para essas senhoras. Com todo o aparato. Com todo o aparato. De profissionais. Profissionais para atender. Porque assim, pelo que eu entendi nessa novela, a gente está falando muito nessa novela, né? Ela está explorando vários aspectos, né? Como que chama essa moça que apanhava? A comadre do Pereirão, né? Ela apanhava, nunca quis registrar queixa. E ela numa entrevista no Faustão, ela disse que esse amor é doentio, é uma coisa que realmente é uma dependência. Dependência. Não é um amor, é uma dependência. Então, elas acabam perdoando, eu acho que por causa desse desvio. E daí, então, a necessidade de um lugar para elas serem acompanhadas. Isso, olha, porque pelo muito que a gente já trabalhou nas pastorais sociais, essas mulheres, elas são dependentes. Financeiramente, em primeiro lugar. Elas não foram atrás da sua vida para que elas pudessem ter, vamos falar a verdade, não tem conversa. A liberdade da mulher está na liberdade financeira. Com certeza. Senão ela não tem liberdade. Verdade. Com certeza. Que ela ganhe pouco, bastante, isso não importa. Mas que ela tenha como sobreviver numa eventualidade dessa, não é? Então, essas mulheres, elas sofrem pela dependência financeira,
pela questão da força física mesmo, né? Elas sabem que não é sofrido mesmo apanhar, vocês imaginam uma coisa dessa? Nem dá para pensar, não é? E aí elas têm medo que a hora que o peão voltar lá, ela vai apanhar mais, se ela contar para as amigas, se ela contar para a família. Então, essa mulher precisa, ao você ter esse espaço aí. E sem preconceito, né? Isso. Não pode haver preconceito. A primeira coisa é a autoestima dela, autoestima, né? claro. Ela tem que recompor aquela autoestima que está esfacelada para que ela possa ter dignidade, né? Então, nós precisamos nos envolver nesse assunto. Né? E como a Sônia já falou, eu também falo, gente, qualquer problema, denuncie. 180. Ou vai pessoalmente, ou por telefone, mas o mundo depende de nós, para melhorar, para piorar, para continuar como está. E não vim aqui a passeio, eu gostei. Não vim aqui a passeio, não vim. O mundo é sério, a minha vida é muito séria, sabe? Tudo é muito importante, o que me cerca. E se eu puder melhorar, eu vou melhorar. Eu tenho certeza que se cada um der o primeiro passo em todos os níveis da nossa vida, né? Se a gente realmente me proponho a mudar alguma coisa, melhorar alguma coisa, a gente sempre der o primeiro passo, olha, o mundo vai melhorar. Na pior das hipóteses, ele não vai piorar. Até, tá ótimo. Um beijo. Até. Sexo frágil, não foge à luta, e nem só de cama vive a mulher. Por isso não provoque, é cor de rosa.